Gente, vamos começar falando dessa operação. Afinal de contas, essa operação da Polícia Federal movimentou a semana. A Polícia Federal pediu a quebra de sigilo bancário e fiscal de Jair Bolsonaro e também da sua esposa Michele Bolsonaro. A corporação está investigando uma tentativa de venda de presentes entregues por delegações estrangeiras à presidência da República. Segundo apurou a corporação, o ex-ajudante de ordens tenente-coronel Mauro Cid colocou uma caixa de joias dada pela Arábia Saudita à venda de uma loja de artigos de luxo de Nova York. 5 itens da marca Chopard entraram em leilão por cerca de R$611 mil, mas não receberam os seus lances. Filipão, vamos começar desse lado? O que você achou da ação da Polícia Federal? E a pergunta que todo mundo está se fazendo agora, neste domingo, é a seguinte: o Bolsonaro vai ser preso? Bom, Paulo Matias, boa pergunta, não é? Mas eu queria fazer um enfoque dessa primeira fala em duas questões diferentes. Primeiro é o seguinte: primeiro que a gente não tem no Brasil, né, a possibilidade e a abertura de discutir as instituições de forma concreta. Pasme, não há na legislação do Brasil nada que fala sobre os presentes recebidos pelo presidente da República. O que tem é uma decisão do Tribunal de Contas da União que fala que o presidente pode ficar com itens pessoais e personalíssimos. Mas o que são itens pessoais? O que são itens personalíssimos? Isso, a legislação nada versa sobre isso. A gente tem que também, como sociedade, aproveitar esse momento e discutir de forma séria essa questão. É bom lembrar, Paulo, que essa questão, problema com presente, foi algo que permeou praticamente todos os mandatos políticos no Brasil, da Dilma, do Lula e agora do Bolsonaro, né? Mas, quando você vê os capítulos dessa história do Bolsonaro recebendo presente de líder da Arábia Saudita e usando artimanhas mais superficiais e mais ridículas que eu vi na minha vida, né? Mandando o ajudante de ordem dele ir para os Estados Unidos para vender o bem que ganhou, né? É absurdo e é assombroso, assusta, né? Isso claramente viola o princípio da moralidade administrativa, isso claramente viola, né, o bom senso, né? Apesar de bom senso não ser regulado, mas viola claramente o bom senso, né? Como pode? O cara recebe um presente, né? E ele vende esse presente, né? Ou seja, não há nenhum aspecto que você possa defender o Bolsonaro. Então agora, Paulo, eu fico até querendo ouvir... Não, mas eu quero saber, vai preso ou não vai? A nossa audiência está querendo entender exatamente a tendência é o Bolsonaro... Assim, não pode dizer se o Bolsonaro vai preso ou não, mas que ele está em apuros, e como, teoricamente, nos últimos anos, nos últimos meses, a gente vê a oligarquia do judiciário se fechando contra ele, eu não duvidaria de ver o Bolsonaro preso nos próximos meses. Agora, se você for ler o inquérito, meu querido Jotinha, o Bolsonaro é citado 93 vezes. Dá para desassociar a imagem dele dessa história? Olha, Paulo, não dá, é muito complicado. Infelizmente, o presidente Bolsonaro se colocou numa situação que é difícil que ele saia com a sua imagem sem qualquer tipo de estranhamento, etc. Principalmente porque é um político que se pauta muito no combate à corrupção desde o período eleitoral. Mas eu queria saber mais do professor que iniciou a fala acerca do posicionamento dele, porque ele começa falando que foi uma atitude tomada por todos os governos anteriores, continua falando que a legislação não é clara acerca disso e acaba dizendo que o Bolsonaro tem que ser preso. Então eu não entendi muito bem qual foi a linha de raciocínio. Não, a minha questão é a seguinte, minha questão é que a gente tem que resolver e discutir de forma séria o que o país faz com os presentes que o líder recebe. Não está claro isso na legislação. O que temos é a decisão do Tribunal de Contas da União que fala que o líder, o presidente do Brasil, pode receber e pode ficar com itens considerados personalíssimos e pessoais. Aí eu faço uma pergunta, por exemplo, uma dúvida que eu vindo para cá e fiquei pensando nisso, conjecturando no caso, né? O líder, por exemplo, poderia recusar receber presente do líder de outro país? Porque, teoricamente, recusar receber presente é a mesma coisa que receber e vender. Mas durante esse imbróglio aí... Não, mas assim, tem um ponto aí, hein? Tem um ponto. Nós não estamos discutindo aqui se ele é autorizado ou não por lei em receber esses presentes. A lei permite com que ele receba. Mas ele pode não receber? O que não... ele pode não receber se não quiser. Ele pode se recusar a receber. Então, se ele pode dispor de forma absoluta do bem que ele recebe... Mas eu acho que a discussão ela não gira em torno disso. A discussão está girando em torno de peculato.
de lavagem de dinheiro. Outra coisa. Não, o problema que está assim, no cenário que eu vi da matéria, vi também da decisão do Alexandre de Moraes, o problema está que, teoricamente, ele usou as joias que ele recebeu, vendeu de forma obscura, né, não declarou as vendas, né, e usou esse dinheiro, ninguém sabe como. Ou seja, é peculato, é lavagem de dinheiro. A lista de tipo penal dessa conduta do Bolsonaro é longuíssima, né? Aí sim que eu acho que é capaz de se... Bem, Paulo, antes de comentar isso aí, eu queria mandar um abraço pro Alexandre Barsotti, aqui do comercial da Jovem Pan, que sofreu um grave acidente na última sexta-feira. Vamos desejar aí recuperação rápida para ele. Bem, eu vou começar esse comentário com uma coisa muito simples. Atenção, é pickpocket. Cara, é um negócio... Olha, o triste fim de Policarpo Quaresma. Meu Deus do céu, que vergonha nacional. E não estamos pré-julgando, hein? Não estou dizendo que é culpado nem que é inocente. Agora, Paulo, é uma vergonha isso que está acontecendo. Indiferente se tem legislação de presentes que a presidência recebe ou não, escuta, isso aí é nojento. Para as pessoas lá de fora, um monte de amigos meus lá de fora perguntaram para mim assim: Márcio, é verdade que estão vendendo joia que recebe de presente? Isso tudo é horroroso. Ou seja, se houve mesmo essa prática, que é peculato / roubo, quem cometeu é um crime, a doutora que sabe, temos a lei aqui do nosso lado, tem que ser punido severa e exemplarmente, porque é uma vergonha nacional e internacional, sem pré-julgamento. As autoridades estão investigando e eu, sinceramente, Paulo, eu espero que isso vá fundo, porque simplesmente derrete a nossa imagem no exterior. Inclusive, a Polícia Federal está marcando para essa semana o depoimento da Michele Bolsonaro. Doutora, como é que a senhora vê toda a operação? Eu vejo uma necessidade premente de provas serem colocadas para crimes serem colocados também, tanto para o Bolsonaro como para a Michele. A gente pode até falar que é uma estratégia proibida pelo processo penal, que é a pescaria probatória. Então, eu estou vendo um cerco sendo fechado para que, de qualquer forma, sem materialidade delitiva, sem autoria do crime, não relacionado a esse fato específico, mas em vários fatos. Então, tenta-se colocar a qualquer custo crimes tentando, sem um lastro probatório. Então, é uma rede, é uma cadeia que vai sendo puxada. A gente fala que é no direito norte-americano o phishing. E é completamente contra todas as garantias constitucionais que nós temos aqui no Brasil. Claro, se crimes ocorreram, claro que esses crimes devem ser investigados. Eu acredito na seriedade da Polícia Federal, mas o que me chama muita atenção é prioridades sendo colocadas dessa forma. Eu não vejo o mesmo empenho em combate ao narcotráfico, eu não vejo o mesmo empenho ao combate aos novos cangaços, eu não vejo estrutura para que seja dada um reforço às polícias estaduais, à população que está ali completamente subjugada ao crime. Eu vejo que a criminalidade está cada vez mais solta e o holofote, o foco, o objetivo é todo centrado em uma esfera só. Se tivéssemos uma segurança pública adequada no Brasil, se tivéssemos tudo estruturado, eles poderiam dar esse destaque a uma parte que supõe, eles querem colocar que houve um crime ali ocorrido. A gente está em fase de investigação, é uma fase pré-processual, que eu acho extremamente danosa essa fase já se colocar como um crime, né? Porque é uma fase apuratória. Mas o que me chama a atenção é isso, essa tentativa a todo instante da pesca probatória. Você acha que a pesca probatória, como a doutora menciona, é um problema, Ricardo? Ô, Paulo, eu concordo em gênero, número igual com a fala da delegada, da doutora aqui. Porque eu acho que, primeiro, querem pegar o Bolsonaro de qualquer maneira. Eu vou dar um passo para trás e vou dizer o seguinte: tem que se investigar qualquer tipo de crime cometido por qualquer agente público, por qualquer cidadão, de qualquer legenda partidária, de qualquer espectro político e ponto. É crime, tem que ser investigado dentro do devido processo legal. Mas o que me parece, Paulo, é que querem, de qualquer maneira, se cria esse cerco, esse phishing, como foi dito
dito aqui por você e pela doutora, para tentar de alguma maneira colocar tanto o Bolsonaro quanto a Michelle e eliminar um agente político do jogo político. É o que parece que está acontecendo. Outro ponto que é urgente, o Congresso Nacional tem que legislar sobre esse tema e definir o que ou não é presente, o que é pessoal ou não, e se o presidente da República, pessoa física, terminado seu mandato, ele pode ou não levar alguma coisa embora. Porque isso está acontecendo agora com o Bolsonaro, mas quando o Lula saiu, levou containers de presentes pessoais. Não estou falando uma joia, 2 ou 3. E também não é aqui para passar pano para ninguém, não. Mas levou containers. O que tinha nesses containers de presentes doados ao presidente da República? O que foi ou não vendido pelo então ex-presidente Lula, agora presidente novamente? Não sabemos. Mas como não tem uma legislação, Felipe bem colocou aqui, tem algo do TCU, que é um órgão acessório do Congresso Nacional, e não tem uma lei específica sobre o tema, precisamos legislar. Congresso Nacional, vamos legislar para a gente acabar de vez com isso. Terão outros presidentes e que se apure o que está acontecendo agora, mas que se apure, que se investigue antes da gente sair atirando na cabeça das pessoas. Muito bem. Turma, nós temos um convidado aqui mais do que especial. O homem chegou atrasado, mas pode entrar agora, Negão. Chega mais aqui. Tudo bom? Negão, ele insiste em entrar aos domingos na Jovem Pan pela Paulista. Aí ele vai lá de carro, perto da Paulista, e acontece aquele problema. Tudo bem, querido? Só alegria. É que na Paulista eu encontro os fãs, né? Tudo bom, Negão? E aí? Estamos só conversando alegria. aqui sobre joias. Sobre joias? Quer falar um pouco sobre joias? Eu quero te ouvir. Eu não sei, eu não uso joias, mano. Tá mais do que claro o que tá acontecendo aqui, né? A gente já tá vendo na própria América Latina uma certa perseguição. Em relação ao Bolsonaro, é o bendito procurar pelo em ovo, e se não tem pelo em ovo, cola-se um pouquinho de pelo nos ovos ali, né? Pra tentar fazer alguma coisa, porque se tira o Lula da cadeia, se coloca o Lula no jogo como candidato, Lula vence a eleição. Eu sei que tem muita gente que briga comigo, que fica bravo, o Lula não venceu a eleição, o Lula isso, não é aquilo, mas eu duvido se qualquer um de vocês aqui não conhece pelo menos uns 10 que votaram no Lula, e que são 10 que não são o estereótipo que normalmente as pessoas vendem, que é o camarada que ganha benefício social. Ou então o camarada que não tem estudo, não é isso que o pessoal gosta? Ou então o camarada que nem é do Nordeste. Qualquer um de vocês aqui, ó, o pessoal que tá atrás aqui, conhece uns 10. Então sim, gente, querendo ou não, Bolsonaro deve ter feito alguma coisa que não conseguiu agradar a maioria do eleitorado, e o Lula acabou vencendo numa vitória apertadíssima. Da mesma forma que também é fácil encontrar 10 bolsonaristas. Da mesma forma como é fácil encontrar 10 pessoas que não são bolsonaristas, mas que não gostam, que não são bolsonaristas, mas votaram no Bolsonaro. E a joia? Você, é isso que eu quero dizer. Você deu uma virada. Passando pano. Você jogou, foi pra direita, passou pela Paulista, Acontece desceu nos Estados Unidos e voltou. Eu quero saber da joia, porque é o seguinte, o Bolsonaro foi eleito dizendo que ia combater a corrupção. Certo. Quem combate a corrupção rouba a joia, Não, é ladrão de Bolsonaro não roubou muamba. nada. Eu quero saber isso. Não, mas o que o Bolsonaro roubou? Não, o O Bolsonaro não roubou nada. O Bolsonaro, Você não tá vendo está enquete, sendo tá vendo? acusado nesse Boa, o momento. Bolsonaro certo? tá sendo Tá acusado. acusado de peculato, Isso. lavagem de dinheiro e outras cocitas más. O que Então, eu quero entender cadê as provas? isso é compatível Não. com quem tem o discurso de combate à corrupção? Lógico que não. Mas a questão é, o Bolsonaro fez mesmo? Porque se ele tivesse feito bem menos do que isso, ele já estaria preso. Ele precisa ser preso porque, com o que a gente vê no jogo político hoje, pensou-se que só com o Lula vencendo, o Bolsonaro seria esquecido. Pensou-se que só com o que aconteceu no dia 8 e prendendo aquele monte de pessoas, pensou-se que o Bolsonaro seria esquecido. E o Bolsonaro quieto parece que está tendo uma popularidade até maior do que quando ele falava. Visto hoje. Hoje é dia dos pais. 8 horas da manhã, a Bárbara do canal Te Atualizei tava fazendo uma live ao vivaço com ele, tinha 50 mil pessoas assistindo. O Lula, mesmo com o seu jornalista de bolso, não consegue colocar 2, 3 mil pessoas. Mas, Negão, eu volto a insistir diferente. aqui. São coisas diferentes que a gente está debatendo Por que aqui. são diferentes? Não tem- são total diferentes. não tem crime em Você cima dessas joias, em você cima do Bolsonaro. Mas quem disse que não tem crime? Como quem disse que não tem crime? Se Há tivesse... e-mails na investigação da Polícia Federal relatados, inclusive, pelo ex-ajudante de ordens dele, o tenente Mauro Que é só Cid. o que a gente sabe até agora é do Mauro Só o Cid. que a gente sabe, não. Era o braço de direito do Bolsonaro. Eu acho o seguinte, a gente tem que fazer aqui uma discussão, cabe a gente fazer uma discussão aqui do seguinte, e se fosse o Lula?
vocês já não estariam culpando o Lula? Sim, porque o Lula tem um histórico. E um belo de um histórico, diga-se de passagem. Não é à toa que quando alguém falava, da mesma forma que você está falando agora, falava assim, mas e o sítio do Lula, não sei o quê. Eu era um dos caras que falava que era pouco. Falava assim, gente, o camarada passou tanto tempo e ele vai perder, vai cair por causa de um sítio ou então de um triplex, deve ter muito mais coisa além disso. Mas assim, o histórico do cara, o histórico de mensalão, o histórico de todo um PT, não estamos falando de um ou dois, ou um ali. Fala, Filipão. Não dá pra colocar isso no balaio pra falar que Bolsonaro é inocente. Não, o que eu acho engraçado, o que eu acho engraçado na tua análise... O que você acha engraçado? É que o Negão, pra defender o Bolsonaro, ele quer culpar o Lula. Ou então ele quer falar que o Bolsonaro é muito popular. Que o Bolsonaro é popular, todo mundo sabe. Que o Bolsonaro coloca 50 mil numa live, qualquer horário, 100 mil numa live, qualquer horário. Isso todo mundo sabe. Mas isso não exime ele de responder por algumas questões que está todo mundo vendo aí, né? Eu concordo com a doutora Raquel, quando ela fala, por exemplo, eu como advogado, como garantista, né? Não dá para você não criticar o STF, porque esse inquérito do Mauro Cid e da Jorge do Bolsonaro está dentro do inquérito das milícias digitais, né? Ou seja, é um absurdo, né? Não tem pesquisa temática joias com milícias digitais, né? Paulo. Então, quando você pega todo o erro da investigação, você vê que pode ser que no final das contas aconteça com o Bolsonaro o que aconteceu com o Lula, né? Por questões formais, ele ser absolvido. Marigão, a gente viu claramente, tirando isso, eu até falei que não existe legislação no Brasil que regula o recebimento de presente para líderes do Brasil, quando recebe de líderes estrangeiros, né? Mas o fato, quando você vê, é um só, né? Você vê, por exemplo, o pai do Mauro Cid tirando foto de joias que o Bolsonaro recebeu, né? E colocando essas joias num site de leilão de Nova York. Ou seja, é um absurdo. Mas me diz só uma coisa, Mauro Cid, não dá pra passar pano. Isso, e aonde que esse dinheiro foi pro Bolsonaro? Não, mas de quem recebeu o presente? Não, a gente tá falando... Quem recebeu o presente? Foi o Mauro Cid que recebeu o presente? Mas quem recebeu o presente? O Bolsonaro. Então, por que o presente saiu da mão do Bolsonaro foi pro Mauro Cid? Porque o Bolsonaro tem pessoas pra cuidar dessas coisas. Negão. Ou não? Negão. Nós aqui... Exatamente essas pessoas são os ajudantes de ordens. Não, mas esses ajudantes de ordem recebem orientações, né? Mensalão prenderam o José Disseu pela teoria do domínio de fato. Só pelo fato dele dominar a situação e ter coordenação entre as pessoas Você está comparando isso com o mensalão? O mensalão... Viu o que eu estava falando no começo? Posso tirar um pouquinho? Permite uma parte aqui? Não, só um detalhe, rapidinho. O mensalão, toda a lógica do mensalão, ao prender o José Disseu, não foi porque viram o José Disseu recebendo dinheiro e distribuindo dinheiro. Foi porque viram os subalternos do José Disseu recebendo dinheiro e pagando. Peraí, só um minuto. É a mesma lógica, Negão. Vamos lá. Márcio, em seguida a doutora. Ô, Negão, me permite uma parte. Eu sempre gosto das suas observações. Adora, é visível. Né? Eu adoro suas colocações. Meu querido. Mas independente José Dirceu, mensalão, eu acho que nós estamos voltando aí 600 anos. O negócio é o seguinte: se um presidente recebe presentes, sejam esses presentes de qualquer país que fosse, o cara não pode vender. Minha gente, não sei onde o pessoal tá com a cabeça de achar que esse negócio pode ter um fundo de coerência. Pô, Negão, desculpa, cara, sinceramente, mas tá errado. Eu não acredito que alguém aprove uma legislação que diz o seguinte: o presidente recebeu um presente, pode vender, não tem problema, pode vender tudo. Eu acho que tem que saber de quem é o presente. E não estou prejulgando. É do Brasil. Quem ganhou o presente foi o Brasil. Escuta. Quem ganhou o presente foi o Brasil. Nunca ganha presente. Ô, Paulo, aqueles e-mails, vocês viram? Lógico que ganha. Vocês viram os e-mails que são provas contundentes. A gente não está prejulgando ainda porque não houve julgamento. Então, estou com a doutora. Mas escuta, Negão, o fato é, aqueles e-mails, sabe aquela coisa, me dá $15 mil, $25 mil cash. Que isso, cara? Esses e-mails... Que país nós estamos? A gente está discutindo tanto tempo moralidade. Muito sério. A gente tem que separar... Peraí, por partes. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Agora, não estou dizendo que o Bolsonaro roubou ou não roubou. Agora, ele foi o destinatário dessas joias que depois
que estão aparecendo aí. O que vai ser investigado, agora é Marcinho, o extrato Marcinho, bancário do Jair Bolsonaro. Eu não estou prejulgando. Eu Estou estou dizendo aqui que tem ladrão que não tem. Eu estou usando agora um microfone aqui que deve valer por baixo aí uns 3 contos que o rapaz aqui da técnica me emprestou para falar aqui. Certo? Vamos supor que na hora de que terminar o programa, eu pegue esse microfone, coloque no bolso e leve ele embora. E tente vender esse microfone. Qual a responsabilidade do rapaz da técnica, além do fato dele não ter me cobrado na hora de eu ir embora? Culpa. Se eu vender, Ele não teve a cautela esse microfone, ali. se eu vender esse microfone, quem roubou? Mas, negão, essa é falta de você não quer comparar um microfone com um Patek Philippe, né, ô negão? Eu entendi, tu tá colocando a culpa no Mauro Cid. É isso que eu entendi. No máximo, pra mim, a responsabilidade do rapaz da técnica é ele não ter me cobrado. Pode ter sido um ato falho dele ali, se eu também peguei, terminou o programa, tchau, pessoal, pum, fui embora. Muito bem. Mas, negão, é muito diferente. Deixa eu ouvir onde eu quero entender onde está a responsabilidade. Paulo, eu gostaria de estar num país realmente seguro. Eu gostaria de estar num país em que não houvesse criminalidade, em que a gente pudesse colocar todas as atenções e esforços no suposto desvio de joias ou na suposta venda de joias. Eu gostaria que, concomitantemente, ao menos tivéssemos notícias do que está sendo feito para desmantelar as organizações criminosas. Então, eu acho que não é possível que a população seja tão ingênua que não perceba o destaque está sendo dado para algo que realmente não aterroriza a população. É para ser feito o trabalho da Polícia Federal? É claro que é para ser feito. É para termos elucidação a respeito de fatos que podem ser fatos criminosos? Isso é óbvio. Mas onde está o esforço para podermos realmente combater o crime organizado? Para impedir a invasão de divisas? Da senhora? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem, porque eu não vejo destaque. Desculpa, Paulo. Mas nós estamos falando de um possível crime envolvendo um ex-presidente da República. Mas, Paulo, é óbvio que a imprensa como um todo e a mídia brasileira vai dar destaque a isso. Mas, Paulo, eu gostaria que a imprensa... ex-presidente da República. Mas eu gostaria de... O que vocês gostariam? Não, mas só para entender. Vocês gostariam que ninguém estivesse falando disso, que o Brasil não estivesse falando que uma operação da Polícia Federal para quebrar o sigilo de um ex-presidente da República... Eu não gostaria que não tivéssemos falando disso. Eu gostaria que estivéssemos também tendo notícias de estruturas no combate ao crime organizado. É isso que eu estou puxando. A gente está colocando todas as forças e esforços em um aspecto e a criminalidade está ali andando solta. Sim, será que isso não é um desvio de foco para que a criminalidade continue solta? Mas a criminalidade independente da operação policial que a Raquel também esteja querendo dizer, me permite, doutora, que eu acho que eu estou acompanhando o seu raciocínio, é que há uma mobilização já há algum tempo. O Mauro Cid está preso há não sei quanto tempo e o celular dele sendo devastado para se encontrar uma conexão com agora então encontraram com as joias para então se conectar ao Bolsonaro. Há uma estrutura de Estado sendo mobilizada para incriminar o ex-presidente da República. Há uma e nós não sabemos ainda se ele está ou não. Vamos colocar alguns pontos. Só um minuto, Marcião. Okay. Não há uma estrutura de Estado mobilizada para pegar um determinado ex-presidente da República. Há uma estrutura de Estado visível mobilizada na investigação, como inclusive essa mesma estrutura de Estado fez com Lula. Essa mesma estrutura. A Polícia Federal é a mesma. Não mudou a Polícia Federal. Paulo, é a mesma instituição. Ninguém aqui acha que está errado o presidente ser investigado. De jeito nenhum. Isso não está errado. Isso é mais do que certo. Eles estão fazendo o trabalho deles. O que eu fico espantado é da passagem de pano. O que a gente fala aqui é do quanto a nossa imprensa tem 50 e tantos milhões de motivos para colocar todo o foco. Parece que o país agora... Como se ele ainda fosse o presidente. Ô, Paulo... Nós estamos falando de um ex-presidente, de um atual presidente que claramente não está fazendo um bom governo, porque senão o Bolsonaro não seria a manchete, seria ele, seria a manchete. E agora só se está desviando o fato por causa de 52 milhões de motivos. Quando a doutora Raquel coloca essa preocupação, que é muito importante e verdadeira, a preocupação ao combate do crime organizado, as joias também fazem parte do crime organizado, doutora Raquel. Ou seja, está se combatendo. Aliás, a Polícia Federal é uma das instituições mais respeitadas desse país, de altíssima credibilidade. A rodoviária também? A Polícia Rodoviária também. Você acha que por causa de uma pessoa pode acabar uma instituição inteira? Depois a gente vai discutir o Silvinei. É isso que você está falando? Essa mesma afirmação depois. A Polícia Rodoviária Federal tem altíssima credibilidade. Não é porque um ou outro
se saiu do processo e, sabe, foi pro outro lado, a instituição agora, ela não tem mais credibilidade. Que é isso? A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal são instituições de altíssima credibilidade. Então, está se combatendo, sim, as organizações criminosas. E esse episódio das joias entra debaixo da umbrella do crime organizado. Tem que investigar, tem que ir fundo nesse negócio. Não podemos pré-julgar. Tem que ser dado o direito à defesa, que a doutora aí sabe o quanto é importante. Mas aqui entre nós, até agora, esse negócio tá fedendo, hein? Mas o nosso papel é comentar fatos. E o fato que existe hoje é que não existe nenhum crime colocado e comprovado. A gente não pode julgar algo a partir da nossa... É verdade, Jota. E o que os e-mails mostram fala sobre o Mauro Cid, as fotos do pai do Mauro Cid. Não existe nada dizendo que o Bolsonaro falou: põe pra vender, baixa o preço, sobe o preço. Não existe. Mas existe dizendo que E há é outro 25 mil dólares para que o ex-presidente da República receba. Inclusive, a própria Polícia Federal resolveu quebrar o sigilo de Bolsonaro justamente para investigar esse depósito de 25 mil dólares. Outro cálculo que a gente tem que fazer, Paulo, também, é como essas investigações chegam até o governo, ao antigo governo, na figura do Bolsonaro. Primeiro foi aquele fiasco com o cartão de vacina. Né? Então, eu acho que é isso que a doutora está tentando também dizer, que eu acompanho o raciocínio dela. Então, mobilizaram toda uma estrutura estatal para debater se o Bolsonaro tinha ou não tinha falsificado um cartão de vacina. E daí eu acompanho o Negão. Então, será que realmente é essa a nossa principal demanda? Investigar se o presidente se vacinou ou não. Mas e depois veio o fiasco, o segundo fiasco. Mobilizaram o Estado para verificar se o ex-presidente da República tinha um sítio em Atibaia. Mas depois... Não, Paulo, daí envolve favorecimento de empreiteira, Paulo. É a mesma coisa. Favorecimento de empreiteira, Paulo. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Depois as visitas para Michele Bolsonaro. A Polícia Federal é a mesma. Quem é que visitava a Michele Bolsonaro? Acharam um pastor e um professor de Libras e uma esteticista. O caso do próprio do comprovante de vacina, do cartão de vacina, não chegou no Bolsonaro. Se investigou, se rasgou pra lá, falou que foi ele. É óbvio que ele autorizou, é óbvio que o Bolsonaro... Como é que o Bolsonaro não sabia que o ajudante de ordens dele estava... Não chegou no Bolsonaro. Mas a questão do cartão eu acho que tem que investigar. A questão do cartão de vacina é que também adulteraram o cartão de vacina. Mas qual o crime não tomar uma vacina? Qual o crime? Não, agora a questão é a seguinte: eu fico impressionado. É que vocês estão defendendo o Bolsonaro, ou comparando o Bolsonaro com o Lula, ou reclamando que a estrutura estatal está funcionando e investigar o Bolsonaro, não é? Vocês não enfrentam a questão central. Qual? É um ajudante de ordem do Bolsonaro, que é um cara que fica com o Bolsonaro 24 horas por 7. Não. O exemplo do microfone que você deu faria sentido se você desse o microfone pro teu assistente, que você trouxesse, e o teu assistente roubasse o microfone e vendesse. Aí seria o mesmo exemplo. Aí eu concordo contigo. Por quê? Agora, o exemplo que você deu, que o cara da técnica te deu o microfone e você roubou, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e é uma falsa equivalência, desculpa. Então, assim... Vocês estão querendo passar o pano comparando o Bolsonaro com o Lula. Não. É só ter ou comparando, ou falando que, muito que o Brasil, Jotinha. Ou falando que o Brasil está gastando dinheiro com investigação criminal séria, porque o que aconteceu com o Bolsonaro, mesmo eu concordando com a doutora que o inquérito do Alexandre de Moraes é um equívoco, tem várias ilegalidades, mesmo concordando, e o que eu afirmei aqui, que não há legislação sobre a questão de usar os bens que você recebe dado por líderes estrangeiros, há uma questão fática que afronta a moral administrativa, que é um princípio da administração pública. O cara recebeu dinheiros caríssimos e vendeu. É em cima de ter uma investigação sendo feita errada. Não, mas... O PP, você afirma dizer que o Bolsonaro é ladrão? Que o Bolsonaro deu ordem? Então, tem que se investigar. Olha, claro. É isso que nós estamos dizendo. Não tem ninguém passando pano. Tem um exemplo que aconteceu recentemente. Julgado ainda. Que o Fernando é bolsonarista. Ô, Negrão, ele é uma esquerda aconteceu meio recentemente, Paulo. Florida. Recentemente aconteceu, numa visita, o Fernando Haddad e o Geraldo Alckmin receberam presentes em, vamos dizer, parecido em preço com os presentes recebidos pela gestão anterior, e os presentes foram devolvidos para quem de direito. Ou seja, isso que tem que ser feito. Mas já no bojo deu andar dessa carruagem, né? Já no bojo a gente não sabe quais informações. Geraldo Alckmin devolveu
e o Haddad devolveu. Os dois devolveram Mas por que presentes de devolveram, altíssimo valor. Lula não devolveu mais. devolveram, Negão? Devolveram, Marcial. Explica por quê. Devolveram porque o foco tá nesse Negão, assunto. O contrário chama-se peculato. É só olhar no dicionário E Aurélio. os 11 containers, Marcião? Que o próprio Lula Não, se gaba. E 11 containers. Peraí, receber um presente não é peculato. Ele se gaba. Daqui a pouco, mas em 1929, Ou é igual a história do caranguejo? e a queda da Bolsa em 1929. A gente está falando muita bobagem aqui do passado. Ô, Marcião, Nós estamos falando hoje do O governo presente. Lula foi anteontem na régua da presidente. história. O Lula é presidente. Geraldo Alckmin e o Haddad receberam presentes de altíssimo valor. E o que eles fizeram? O que manda o bom senso. Porque Não, mas quando a devolver gente também não não. sabe o que faz, é melhor consultar o bom senso. Não, mas o bom senso diz, amigo do vamos Bolsonaro. devolver. Eu acho também Foram amigo do Bolsonaro. Foram Tá te devolver. obrigando a ser amigo do Bolsonaro. Isso é o que existe e no outra Brasil. coisa, devolver também não é bom o senso. Bolsonaro não, a gente não está aqui pré-julgando, sabe, crucificando o Bolsonaro. Tudo isso está em investigação. Ou seja, daqui a pouco a gente vai saber quem é culpado. O fato é, Negão, Eles o que só foi devolveram feito, pra sair na o que foi feito é Márcio, muito eu acho, feio. Eu acho que devolver também não é uma solução. Porque tem países, por exemplo, que dão presente pro país e pro líder do país, e se devolver é uma crise diplomática. É melhor devolver do que vender. Não é melhor devolver do que vender. Pra mim, a solução é o Melhor Congresso dizer o discutir o seguinte. assunto de forma séria. Vamos regular essa Vamos porcaria regular. aqui. Um chefe de Estado recebeu o presente, é do Estado brasileiro, acabou. Exato. Ele está no Ou exercício não. do mandato dele, é do Estado. Por que não? É do Estado. Deu presente, ele recebeu enquanto líder de Estado, pegou esse presente, não Quem fez uma recebeu desfeita foi o de- Brasil. Quem recebeu foi o país. Foi o O chefe de Brasil. Estado protocolou esse presente e esse presente fica no acervo da presidência da República e acabou. Ninguém precisa vender, ninguém precisa devolver, mas também se assumir esse presente, aí sim a gente tem um crime. Porque hoje a gente não sabe se é do presidente ou se é da instituição. Eu acho que vocês têm presidente dois jamais, pesos hein? e duas medidas diferentes. Se fosse o Lula, o Negão já tava, daquele jeito lá, abrindo a asa, indo pra cima do Lula e tal. Como é o Bolsonaro, aí vocês dão uma articulação prévia. É isso que acontece. Tô O que mentindo. é certo, é certo. Não, que não vem com esse papo, não. certo, Você é pegou, forte, você Negão. pegou e deu o exemplo do Passou microfone, forte. irmão. Que foi um excelente exemplo. Péssimo exemplo do microfone. Você tá brincando. o Fake deu uma volta aí querendo maquiar o meu exemplo. Investigue-se. Investigue-se. Muito bem. Investigue-se. Investigando, nós vamos saber. O que a gente tem, só rapidinho, Pra o que a fechar, gente Negão. tem de certo hoje é o seguinte: a gente tem do lado esquerdo o PT e só com o Lula, porque todo mundo que tenta subir o PT já passa o rodo. Do lado direito, que a gente só tem uma direita, assim, eu tenho 43 anos de vida, a gente só tem gente hoje que bate no peito e diz eu sou direita de 5 anos pra cá. Quem deu essa fortalecida de qualquer um hoje que não faz nem ideia da diferença de direita e esquerda, dizer que é de direita, quem deu esse apoio foi o Bolsonaro. Pensou-se que com a volta do Lula ali, ó, pau a pau com o Bolsonaro, que isso daí teria uma caída. Não, muito pelo contrário. Hoje o Bolsonaro tá no foco da situação, tá sendo falado toda hora, estão querendo a prisão dele para querer igualar ele ao Lula. Por quê? Porque o Lula não está sendo um bom presidente. E ponto. 9 quedas consecutivas na Bolsa, preço dos alimentos aumentando, preço da gasolina daqui a pouco aumentando também, entendeu? Taxação, que a gente vai até falar sobre isso aqui, que a taxação agora vai. Não, a taxação não vai. Não, agora vai. Nós vamos taxar os ricos. Não, mas vamos taxar os pobres primeiro. Legal, você pega Entendeu? os números do Brasil... São essas coisas que fazem com que o Bolsonaro seja lembrado. Se o Lula estivesse fazendo um bom governo, tava geral cagando pro Bolsonaro. Mas não. Negão, para de comparar o Bolsonaro com o Fora Lula. que ele, na mão dele, ele tem um capital político gigante, onde o pessoal de centro, meio sapatênis assim... Não fala assim não, hein? Pessoal de centro Olha, eu não sapatênis. sei onde o Negão arranjou esses números aí. Por quê? Preço de Não fala alimento assim, não. Pega todos os desceu. indicadores, Preço da aí vamos fazer gasolina desceu. Jornais. Inflação desceu. Crescimento subindo. Dólar desceu. Não, mas também Bolsa não tá. subiu. Mas também não tá maravilha. país das maravilhas, não, hein, ô Eu Marcelo? acho que nós não estamos morando no mesmo país, hein?